Graça eficaz para vencer é o tema da nossa mensagem de hoje. Eu peço que você abra a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Nós vamos ler apenas os versos de 1 a 5. Graça eficaz para vencer. Intencionalmente eu deixei o tema aí. Eu não disse para vencer o pecado, para vencer o mundo, para vencer as dificuldades. Porque eu gostaria muito que você, que está nesta igreja, já há algum tempo pelo menos, consiga completar isso corretamente. O que é que nós queremos vencer realmente? Porque o Evangelho tem sido usado como solução para muita coisa, de forma equivocada, coisas para as quais ele não veio solucionar. Certamente nós precisamos vencer o pecado. Talvez nosso principal inimigo, porque está dentro de nós. Você já sabe que fomos libertos da culpa do pecado, nós já fomos libertos da pena do pecado. Fomos libertos também do poder do pecado. O pecado não terá domínio sobre vós, diz o apóstolo, mas ainda não fomos libertos da presença do pecado, de sorte que Paulo, aos Colossenses, diz que nós temos que mortificar as obras da carne, mortificar o pecado. Temos o diabo como nosso inimigo, um inimigo poderoso, sim. Ele é vencido, ele já foi vencido, já está decretada a derrota dele. Porém, ele é um inimigo tenaz, é um inimigo que continua nos acossando. E você vê nas cartas de Paulo à igreja de Corinto, Paulo menciona o diabo em situações bem importantes, inclusive no texto que vamos ler agora. Você já viu no capítulo 5 ele ser mencionado numa questão de disciplina que a igreja deveria exercer. Você lembra? Para que o corpo seja entregue a Satanás, a fim de que a alma, o espírito, seja salvo. E por último, nós temos o mundo. O mundo é o nosso terceiro inimigo. Esse ambiente onde a queda reina. Reina também a redenção, mas não nos esqueçamos, a queda está presente. E o mundo é um inimigo mais perigoso do que nós costumamos entender ou admitir. Ele usa principalmente duas estratégias contra nós. A violência, de um lado, e a sedução, de outro. São as duas grandes armas que o mundo tem contra nós. Ele pode usar a violência, a perseguição aos cristãos de um jeito ou de outro, de forma menor ou maior. Mas muitas vezes uma coisa até pior que a perseguição, que a violência, é a sedução. São todas aquelas coisas que querem nos atrair, querem nos desviar do caminho. São atalhos e também outras formas de nós completarmos. E é isso que é posto na nossa cabeça, né? Completarmos a nossa realização, a razão de sermos. Esses são os inimigos. Eles se desdobram de várias formas, atacam de várias formas, inovam de acordo com a era, com o espírito da época, mas esses são os inimigos. E a graça é eficaz para vencê-los. Nós vamos hoje ver um uso específico disso. Eu peço a você que acompanhe a leitura. Diz assim a palavra: quanto ao que vocês me escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Digo que por causa da imoralidade, cada homem tenha a sua esposa e cada mulher tenha o seu próprio marido. Que o marido conceda à esposa o que lhe é devido e também, de igual modo, a esposa ao seu marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Não se privem um ao outro, a não ser, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração. Depois, retomem a vida conjugal, para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. Essa é a palavra de Deus. Vamos lembrar, Paulo está escrevendo a uma igreja na qual ele trabalhou durante um longo período, pelo menos 1 ano e meio. Paulo está escrevendo a igreja que fica numa cidade cosmopolita, onde 2 portos, um em cada extremo da cidade, produzem um trânsito de pessoas muito intenso ao longo de todo o ano, por causa da dificuldade de navegação abaixo daquele istmo e daquele pontal onde a cidade estava colocada. Muitos capitães preferiam atravessar suas cargas e até pequenos barcos eram atravessados de um lado ao outro. Havia, na verdade, até trilhos para isso, em que pequenos barcos eram colocados ali em cima e atravessavam. Só para você ter uma ideia de como havia um trânsito muito grande de pessoas de mais diversos locais. Isso trazia para a cidade, porque muita gente chegava e passava, muita gente chegava e ficava. E mesmo as pessoas que transitavam, não é como algumas horas no aeroporto.
né? A gente fala assim, minha filha está vindo para o Brasil agora no meio do ano, né? E ela procurando passagem, porque está ela e a filha com um pouco mais de um ano, né? Ela diz, essa passagem não dá, ficar 10 horas no aeroporto, né? Realmente, para nós, 10 horas é muito tempo para você fazer aquele tempo ali de espera numa conexão. Porém, demorava-se muito mais qualquer conexão no tempo de Paulo, no tempo da igreja de Corinto. Não demorava-se muito mais. Mesmo quem estava em trânsito ficava, às vezes, semanas lá. E havia aqueles que vinham e ficavam. Então, isso trazia para a cidade uma série de pensamentos, ideias, religiões, divindades, costumes. E, infelizmente, aquela cidade ficou conhecida por sua fraqueza como que concerne a sexualidade, ao uso da vida sexual. Então, a imoralidade sexual era muito grande. Nós já vimos como a própria igreja tinha problemas com isso. Aquelas pessoas vindas do mundo demoravam muitas vezes a entender que seu procedimento deveria mudar. E é interessante isso, já temos uma aplicação aqui, irmãos. Às vezes nós somos severos demais com as pessoas que se convertem. Nós queremos que elas experimentem uma mudança tipo Paulo caindo do cavalo na cidade de Damasco. Eu falo cavalo porque alguém tirou uma foto e eu vi, tinha um cavalo lá. Entendeu? Embora a Bíblia não mencione. Nós queremos uma mudança assim, e mesmo com Paulo não foi tão rápido assim. Ele depois ainda passou um longo período na Arábia, que deve ter sido muito importante para ele pôr as coisas todas no lugar. Muitos irmãos têm mais dificuldade de se libertarem de algumas coisas, às vezes nós não somos misericordiosos. Talvez se nós não tenhamos enfrentado situações tão difíceis como alguns de nós enfrentamos, nós somos muito intensos, para dizer o mínimo, exigindo mudanças na vida daquela pessoa, e nós precisamos fazer uma diferença com relação a isso. Você sabe com quem realmente não se tem paciência no Novo Testamento? Com o falso mestre. É o falso mestre que deve nos chamar a atenção. É aquele que está no meio da igreja, mas não ensina o Evangelho de Cristo. Esse é com quem a gente tem que ter cuidado. É a respeito desses que Paulo diz, é preciso fazê-los calar. Mas quanto a outros, vamos ver o próprio exemplo do Senhor Jesus, que olha para aquela mulher apanhada em flagrante adultério, mas é levada sozinha, o que é muito estranho. E o que ele diz para ela? Ninguém te condenou? Ou seja, ninguém teve a coragem de atirar a primeira pedra, deveria começar pelo acusador e pelo mais velho. Eles foram embora. Eu sempre imagino aquele momento ali, quando Jesus começa a escrever na areia, eles insistem, e ele diz, olha, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Um jargão que acabou sendo tão repetido que se esvaziou. Eu imagino, de repente, aquela mulher que está ali, no chão, olhando para baixo, ou ela ouve uma batida de uma pedra, mas não é nela, é no chão. Alguém largou a pedra, enraivecido, chateado, envergonhado, e foi embora. Daqui a pouco uma outra pedra cai, outra pedra cai, outra pedra cai, nenhuma delas foi sobre a mulher, todas elas foram para o chão. É interessante que Jesus esteja escrevendo ali no chão, porque as pedras que deveriam ser atiradas em todos nós vão ser atiradas nele, dentro de poucos dias, dentro de poucas semanas. Nós temos que ser misericordiosos e ajudar aqueles, principalmente os que são novos, que chegam. A igreja de Corinto tinha muitas dificuldades, mas Paulo a tratava como uma igreja. E uma das dificuldades que a gente pode observar naquela igreja se dá com relação a dois grandes perigos ali. E esse vai ser o primeiro ponto. Mas antes de eu entrar nele propriamente, deixa eu dizer para você, imoralidade sexual era um problema real naquela igreja, como eu acabei de dizer. E havia uma preocupação com santidade por parte de alguns ali. Ou seja, as pessoas que vão propor alguma solução agora nesse texto que nós lemos, elas foram sensíveis ao problema. Elas podem estar apontando um remédio errado, mas elas foram sensíveis ao problema que havia na igreja. E aqui está uma segunda lição. Se nós devemos ser compassivos com aqueles que se aproximam e têm dificuldades, com aqueles nossos irmãos que lutam contra o pecado, às vezes sem muita vitória, pelo menos inicialmente. Você viu aqui a confissão de fé, acabou de dizer para nós, aqueles que são santos, são regenerados, foram salvos, eles podem cair em pecados graves e permanecer nesses pecados por algum tempo.
assim também nós devemos ser sensíveis às dificuldades que a igreja enfrenta. Havia um grupo lá que estava sensível àquela situação que a igreja enfrentava. E nós precisamos, essa é a segunda lição, nós precisamos estar sensíveis ao que a igreja enfrenta. Nós vamos ver que eles propuseram uma solução equivocada, mas nós precisamos estar sensíveis à situação que a igreja enfrenta. Vivemos tempos desafiadores. Você olha à nossa volta e tem uma guerra cultural acontecendo. Sejamos sensíveis ao que está acontecendo. E esse grupo, como eu disse, já propôs algo à igreja. Vamos ver que eles propuseram equivocadamente, eu já disse para você, mas pelo menos eles tinham desejo de fazer alguma coisa. Eu não estou defendendo aqui aquela coisa de ser prático, irmãos. Eu tenho muita dificuldade com essa palavra, porque toda prática é prática de alguma teoria, não é? Vamos lembrar disso? Toda prática é prática de alguma teoria. Tem um pessoal que condena os que pensam, dizendo assim, não está pensando muito, tem muita teoria nisso. Alguns vão dizer, tem muita teologia, tem muita doutrina. Vamos fazer, aí ele sai fazendo alguma coisa. Aquilo que ele faz, que essa pessoa faz, pode ser escrito como doutrina, pode ser escrito como teologia, pode ser escrito como teoria. É só alguém pegar a atitude, o comportamento, os feitos e colocar lá. E você vai ver que existe sempre uma teoria por trás de toda a prática. Eu prefiro falar de ética. As cartas de Paulo, por exemplo, têm uma primeira abordagem, muitas delas têm uma primeira abordagem que é doutrinária, teológica, se você quiser, e depois tem uma parte que é ética. O pessoal gosta de falar a parte prática. Aí pronto, a gente transforma a Bíblia num livrinho de regras, a gente transforma a Bíblia num livrinho de 10 modos de você ser um crente melhor. Coisa que nunca dá certo. Mas existe uma parte ética, uma parte que coloca na vida da gente a doutrina, que faz com que a gente viva o Evangelho. E esse grupo estava preocupado com isso e desejou fazer algo e fez algo. Por que é que eu estou dizendo, então, que eles fizeram alguma coisa que não foi muito boa, ou propunham alguma coisa que não resolveria o problema? O alvo da nossa mensagem hoje, irmãos, é que a gente precisa perceber que a gente tem que confiar no Evangelho como solução para todo problema causado pela queda. Nós devemos confiar no Evangelho como solução para todo problema causado pela queda. Isso que o Evangelho faz. A sabedoria de Deus no Evangelho não é só perfeita, ela é confiável, ela é encorajadora e ela é causa de alegria, ela é fonte de alegria. A sabedoria de Deus no Evangelho, quando Deus apresenta soluções para nós, muitas vezes nós desprezamos. Vamos ver que esse pessoal aqui que estava sensível, esse pessoal aqui que queria fazer alguma coisa, de fato já estava propondo alguma coisa, esse pessoal esqueceu um pouco da sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus, ela não é só perfeita, não. Como eu disse, ela é confiável, ela é encorajadora e ela é fonte de alegria. Então vamos ao primeiro ponto. O primeiro ponto aqui são dois grandes perigos. Se você estiver anotando, se as crianças estiverem anotando, esse é o primeiro ponto. Dois grandes perigos em Corinto e em qualquer igreja. Dois grandes perigos. Contaminação e confusão. Contaminação e confusão. Versos 1 e 2. Quanto ao que vocês me escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Paulo faz referência várias vezes a uma carta que ele recebeu, provavelmente levado pela família de Chloe. E eles levaram naquela carta, escreveram naquela carta várias dúvidas que Paulo vai respondendo ao longo da carta. Uma dessas questões estava aqui. E aparentemente havia um grupo ali dizendo isso. É bom que o homem não toque em mulher. Porque como nós acabamos de ver no capítulo 5, no capítulo 6, havia imoralidade sexual dentro da igreja. Temos que fazer alguma coisa. É bom estar atento e é bom fazer alguma coisa. Mas o que eles estavam propondo? Você arranhou o pé, corta a perna inteira. Arranhou o dedão, corta o braço. Pronto, vai resolver o problema. Foi isso que eles estavam propondo. É bom que o homem não toque em mulher. O problema é a imoralidade sexual, então não toquemos mais em mulher. Paulo continua dizendo, digo que por causa da imoralidade, cada homem tem a sua esposa e cada mulher tenha o seu próprio marido. Ter aqui não é simplesmente ser casado. Ter aqui é uma referência à intimidade sexual no casamento. Você pode trocar esse verbo possuir. Tenha seu esposo, tenha a sua mulher. Mas o ponto aqui é que havia duas coisas acontecendo naquela igreja. A primeira, contaminação. Nós já vimos isso no capítulo 5, nós vimos no capítulo 6. Contaminação com o pecado dentro da igreja, permissão para que o pecado esteja na igreja, a falta de disciplina dentro da igreja.
deixando a contaminação entrar, e ela vai fermentando, fermentando. Ela vai levedando toda a massa, todo o corpo. Paulo diz, celebremos com os pães asmos, não com o fermento do pecado. Nós já passamos por esse texto. Então isso havia na igreja. Paulo vai tratar disso ainda à frente com outros erros, outras situações. Meus irmãos, as igrejas podem ser contaminadas pelo pecado. Pecado, como eu disse no início, é um inimigo cruel, um inimigo terrível. É por isso que a gente até personifica, a própria Escritura personifica o pecado. É como se ele fosse uma pessoa, e na verdade o pecado é aquele resultado da queda dentro de você, aquele inimigo com quem você dorme, mesmo quando você dorme sozinho. E a quem Paulo diz você tem que matá-lo. É bonita a versão que diz assim, mortificai as obras da carne, não é? O que Paulo está dizendo ali é mata, porque senão ele mata você. Mata porque senão ele começa a causar morte dentro de você. Mata porque senão ele começa a causar morte dentro da igreja. Então esse é o primeiro problema, contaminação. Mas o outro problema, a outra situação, talvez seja até pior do que essa. Confusão. Confusão aqui é com relação à própria doutrina, à própria fé, ao Evangelho. Nós temos uma igreja que não conhece o próprio Evangelho. É por isso que eles vão propor uma outra solução que não está no Evangelho. Eles vão propor algo que Deus não propõe. Olha, temos um problema de... É um problema aqui de imoralidade sexual? Então pronto, não se toque mais em mulher. Inclusive há intérpretes que dizem que essa proposta queria atingir aos casais casados. Não toque mais. É melhor você não tocar na sua esposa não tocar em você. Pode parecer bom e eficaz, mas erro não conserta erro, pecado não resolve pecado. Estou quase fazendo os irmãos repetirem isso. Tuita aí, pode tuitar. Erro não conserta erro, pecado não conserta pecado. Pode parecer bom, pode parecer que é eficaz, não funciona. Legalismo, por exemplo, não produz santidade. Muitos grupos cristãos vão para o legalismo para produzir santidade. Olha, então você não... O problema é que algumas mulheres estão vestindo roupas indecentes. A roupa, então, vai ser assim, vai ser assado e pronto. Alguns homens estão com o cabelo, corte-se o cabelo do jeito que o pastor corta. Não aconselho você a fazer isso, não. Proibição não resolve vícios. Eu falei aqui, nossa igreja, ela não é abstêmia. Nós somos temperantes. Todo mundo que está vindo para cá tem que saber disso, porque talvez não seja aqui o lugar que você vai ficar. Nós não condenamos a bebida alcoólica como bebida alcoólica. Também não precisa pensar que a gente vive enchendo a cara, que não é essa a realidade. É só que eu não posso proibir o que a Bíblia não proíbe. Eu não tenho essa autoridade e não funciona. Não resolve. Eles estavam fazendo exatamente a mesma coisa. É bom que o homem não toque em mulher. Paulo diz, não, vocês estão indo pelo caminho errado, vocês vão produzir mais do mal que vocês querem evitar. Ele diz, por causa da imoralidade que vocês estão querendo evitar, cada homem tenha a sua própria esposa, cada esposa possui e tem o seu próprio marido. Deus já deu a solução. Quando você lê os escritos de C.S. Lewis, o que você vai descobrir ali é que a solução que ele propõe, que é a solução bíblica para o sofrimento humano. Sim, a Bíblia tem a solução para o sofrimento humano, para o problema da angústia, para o problema da incerteza, para o problema da dor. É o céu, é a eternidade. Nós caminhamos olhando para a eternidade. Toda vez que a gente tenta resolver isso aqui e fazer com que esse mundo que ainda está sob a queda vire céu, a gente cria mais problema ainda. Por que existe um evangelho chamado Evangelho da Prosperidade? Porque alguém disse, não, vamos adiantar o céu, vamos trazer o céu para cá. É muito melhor do que a gente ficar dizendo para os crentes, olha, aguarde a esperança futura, olha, aguarde a redenção eterna, olha, aguarde a bem-aventurança lá. Não, vamos fazer isso agora. Se você tiver fé, você vai ter saúde inabalável. Se você tiver fé, todos os seus relacionamentos vão ser ótimos. Se você tiver fé, você vai ter uma saúde financeira na sua casa que vai ser maravilhosa. Céu na terra. Aí o Senhor Jesus está dizendo, não é aqui o lugar do descanso de vocês. Não chegamos no final ainda.
confusão com relação à nossa própria doutrina acaba fazendo com que a gente proponha coisas que Deus nunca propôs. E elas não funcionam, por mais maravilhosas que possam parecer. Ah, não, estou naquela igreja ali, que naquela igreja não pode fazer isso. Vai nessa. Eu já conversei com membros de igrejas batistas bíblicas de outros lugares do Brasil. Eles proíbem lá algumas coisas, né? Mas aí quando fica só eu sozinho com um dos irmãos lá, porque você sabe que as pessoas tendem a ser mais transparentes quando elas estão sozinhas, né, pastor? A verdade é que lá teve até um retiro. Estou contando para vocês o que aconteceu numa igreja, em outro estado aqui. Né? E lá os irmãos levaram, lá, sabe, uma cervejinha lá, assim, escondido. E eu fiquei nada, eu já esperava aquilo. Eu conheço a natureza humana porque a Bíblia me informa a natureza humana. Não adianta, irmão. Você não vai resolver isso. Paulo vai dizer isso aos Colossenses. Todo aquele legalismo deles não tinha, ele fala, não tem poder algum, não tem nenhuma eficácia contra a imoralidade sexual. Os Colossenses ele vai escrever isso. Esse é o primeiro ponto. 2 grandes perigos que nós temos, irmão. O que está acontecendo na nossa igreja aqui? A contaminação do pecado. Contaminação do pecado não é quando alguém peca. Nós acabamos de ter, aliás, uma excelente oração de confissão de pecados, abordando várias coisas aqui. E aí você pensa assim, poxa, mas será que tem alguém que está fazendo? Isso não está acontecendo comigo. Meu irmão, quando a igreja ora como grupo, nós não estamos orando pelo meu pecado particular. Nós estamos juntos diante de Deus, sabendo que alguns de nós caem em alguns pecados e outros caem em outros. Que alguns têm dificuldades em uma área e outros têm dificuldade em outros. Quando eu oro e não é comigo aquilo ali, eu estou dizendo, Senhor, tem misericórdia, abençoa aqueles que estão enfrentando isso, que eles vençam e ajuda-me a ser um instrumento para que eles vençam esse pecado deles. Mas de repente fala-se alguma coisa que é o meu pecado. Aí eu espero que você esteja fazendo isso também por mim. Senhor, abençoa algum irmão que está cometendo, que está perdendo a batalha para esse pecado, para que ele seja vitorioso e usa-me como instrumento para que ela vença o pecado. Nós confessamos o pecado. Não estamos falando, então, contaminação pelo pecado, é quando alguém está... Não, contaminação pelo pecado tem a ver principalmente com a disciplina da igreja, quando nós permitimos o pecado. Começa, às vezes, quando você sabe que está acontecendo alguma coisa, que o seu irmão está enfrentando aquela situação, e você diz assim, eu vou orar, e vai embora. E você fala com ele, meu irmão, acho que não é muito bom esse caminho para você, e vai embora. E você deixa, e você continua. Não, você tem que se colocar na frente dele. Você tem que se colocar como aquela pessoa que, olha, se você pular, eu vou pular junto com você. Já era, eu já estou aqui, eu estou ligado a você por um pacto eterno. Se você pular, eu vou pular junto com você. Não tem jeito. E se você não se sentir qualificado, não se sentir bem, não souber o que fazer, então você procura um crente maduro, alguém da liderança da igreja, um dos pastores da igreja, talvez, ou um irmão maduro na fé, e diga, irmão, eu estou com um irmão fulano, não é para segredinho, não é hora de segredinho quando alguém está prestes a morrer. É para dizer, o irmão fulano está assim. Então você não contou para mais ninguém. Você não conseguiu resolver. Você vai à pessoa, aquela pessoa mais madura, vamos lá comigo, nós precisamos ajudá-lo. Contaminação é quando ninguém faz isso. É quando o pecado está lá, a gente está vendo e ninguém faz nada, como aconteceu em Corinto. O outro problema é a confusão. Isso acontece aqui? É aquele crente que está ouvindo a pregação, domingo após domingo, a doutrina está sendo colocada. A pessoa não aprende, não se aprofunda, não bebe, não come, a mesa está servida, mas ela não se alimenta. E ela fica confusa. Ela também é uma pessoa que precisa de ajuda. Mas cada um de nós precisa se alimentar do que é servido. E você sabe qual é o nosso principal problema? Não é um problema de compreensão, é um problema de rendição. Porque quando eu falo assim, pastor, não entendi bem aquilo que você falou, pronto, eu explico para você o que eu falei. Já pensou se eu não puder explicar o que eu estou falando? Nosso problema maior não é de compreensão, nosso problema maior não é de ignorância, nosso problema maior é de rendição. O que Paulo faz aqui não é apresentar um novo evangelho. O que Paulo faz aqui é relembrar o que ele já falou. Ele diz, desesperado quase, digo que, diante disso que vocês me disseram aí, eu digo que por causa da imoralidade, Deus já deu a saída. Cada cônjuge possua o seu próprio cônjuge. Querem resolver? Deus já deu o resultado.
Então, parem de confusão, parem de tentar colocar no Evangelho aquilo que não pertence ao Evangelho. Esse foi o nosso primeiro ponto. 2 grandes perigos: contaminação e confusão. O segundo ponto: seguir as disposições divinas sempre funciona. Seguir as disposições divinas sempre funciona. Versos 3 e 4. Que o marido conceda à esposa o que lhe é devido e também, de igual modo, a esposa ao seu marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, sim a esposa. Note, Paulo, uma vez que ele colocou lá, ele nem perde tempo discutindo o erro. Ele não perde tempo dizendo, olha, esse negócio de proibir, tocar um no outro, e etc, e tal. Não, ele não perde tempo, ele diz assim, olha, por causa da imoralidade, cada um tem o seu, possui o seu. E agora ele desenvolve isso, porque ele sabe que seguir as disposições divinas sempre funciona. Não significa que não haja luta, não significa que não haja coisas a serem observadas, mas sempre funciona. O resto, Paulo vai dizer, o resto não funciona. Não para a igreja. E, inclusive, funciona para a vida conjugal, ou para a intimidade sexual no casamento. É por isso que ele está dizendo que o marido conceda à esposa o que lhe é devido, de igual modo a esposa ao marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, o marido tem. O marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, sim a esposa. Nessa pequena parte entre os versos 2 e 4, Paulo cita marido 5 vezes e esposa 5 vezes. Isso aí já nos ensina alguma coisa, não ensina? Paulo não tem nenhum dos desequilíbrios que lhe são atribuídos com relação a homem e mulher. Ele coloca a mesma coisa para homem e para mulher. E está dizendo, inclusive, o seguinte, para as mulheres evitarem a imoralidade sexual e caírem no erro, possuam o seu próprio marido. Ele não está dizendo assim, não, é o homem que... Não, para Paulo, homem e mulher. Ele sabe que o desejo sexual foi dado por Deus na criação para homens e mulheres. Evidentemente, a forma como nós reagimos aos estímulos sexuais são diferentes. Nossa psique é diferente, graças a Deus. Eu detestaria que todo mundo pensasse como homem. Então, que chatice que esse negócio seria. Mas também detestaria que todo mundo pensasse como mulher. Quando Deus olhou lá e disse, não é bom que o homem esteja só, não é bom que ele esteja fisicamente só, não é bom que ele esteja psicologicamente só, emocionalmente só, vou fazer uma adjutora. E que maravilha, é por isso que quando Deus traz Eva e apresenta Adão, Deus não precisa dizer absolutamente nada, ele não fala nada. É Adão quem fala. Eu já disse para os irmãos que os hebraístas dizem que Adão falou o seguinte em bom hebraico, uau! Os hebraístas dizem isso. Quando ele viu, depois de olhar aquela fila de animais, macho e fêmea, ele dá nome para um nome, para um nome para outro, eu sempre imagino que ele olha assim, cadê? Que não tem, né? O leão está ali com a leoa, e aí acaba o dia, nada, fiquei na pista. Aí ele começa a sentir sono, dorme. E quando ele acorda, Deus está trazendo alguém para ele. Deus não traz do mesmo jeito que trouxe os animais. Isso é muito significativo. É Deus quem traz e coloca diante dele. Quando ele vê, uau, era isso. Era isso que eu queria e não sabia. É triste que pouco depois daquilo o pecado inverteu essa situação, de modo que um dos textos mais tristes da Bíblia com relação a relacionamento seja aquele, o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Um texto difícil de traduzir, inclusive, que o significado, dizem os melhores intérpretes, significa o seguinte, vocês vão disputar domínio um sobre o outro. Aquilo que antes era harmonia, agora vai ser meio complicado, ou bastante complicado. Aquilo que nos completaria, agora às vezes parece que está abusando de nós, e muitas vezes abusa mesmo. Fisicamente, psicologicamente. Aquilo que deveria nos complementar, às vezes, está faltando. Falha em completar. É omisso. Mas
não é somente a queda que atua, a redenção também atua. E é por isso que ainda seguir as disposições divinas sempre funciona. Inclusive na vida conjugal, na intimidade conjugal. É por isso que Paulo não tem nenhum problema em dizer, olha, eu vou dizer para os dois, porque os dois sofrem com isso. Os dois foram feitos para se entregarem mutuamente. Os dois, macho e fêmea, homem e mulher. E não há nenhuma outra disposição nas Escrituras nem na criação. Homem e mulher foram feitos para se completarem. Homem e mulher têm desejos que serão satisfeitos dentro da santidade do casamento e que devem ser satisfeitos nesse ambiente. E só nesse ambiente. Qualquer outra coisa não vai funcionar. Não vai funcionar. É confusão. O nosso Deus não é Deus de confusão. Seja lá o que for, irmão, não vai funcionar quando não vem de Deus. Nesse texto, que se dê ao outro aquilo que pertence ao outro, porque foi assim que Deus fez. Pastor, mas meu marido é completamente... Meu irmão, há pessoas que são difíceis de amar, não é? Eu não estou falando daquela pessoa que é difícil, a pessoa que é complicada. Eu estou falando dentro do relacionamento conjugal, há pessoas que são difíceis de amar. Nós somos chamados a amar essas pessoas. Isso é muito complicado quando se trata do casamento, evidentemente. Eu não quero ser simplista aqui. Mas eu não posso fugir daquilo que a Escritura diz. O que ela diz é que se dê ao outro aquilo que lhe pertence. Que o marido conceda à esposa o que lhe é devido, que a esposa, de igual modo, a esposa ao seu marido. Isso funciona. Mas nós somos crentes. Nós estamos daquele lado onde a redenção atua e atua plenamente por causa da obra perfeita de Cristo. Então nós precisamos honrar ao Senhor com isso. Meu irmão, você está facilitando a vida da sua esposa com relação a isso? Paulo diz, essa aqui é a resposta, é a solução dada por Deus. Nós vamos agora pegar a solução e quebrar, vamos continuar fazendo a obra da queda, ou vamos começar a viver a obra da redenção? Você, marido, você que é casado, meu irmão, você facilita para a sua esposa essas coisas, você quer que ela esteja ali prontinha para você sempre, no entanto, você não é nunca carinhoso com ela, você não brinca mais com ela, você não ri mais com ela, você não conversa mais com ela, não sei se são coisas como, olha, o gás acabou, a conta de luz tem que ser paga, a criança não tomou banho. E ainda quer que ela esteja lá, te esperando? Você, minha irmã, complica para o seu marido também? Acha que punir por abstinência sexual é certo? Ele vai aprender também. Já que ele é assim, greve. Pronto. Greve. E aí, Paulo vai dizer isso, vai dizer, sabe quem está ali pertinho? Versículo 5, logo depois dos versículos 1, 2, 3 e 4, quem está ali assim, pertinho, esperando? Satanás. Ele vai dizer, isso mesmo, vai lá, é assim mesmo, greve, faça greve. Aí quando você estiver fazendo greve, vai aparecer um cara tipo Davi. Na sua cabeça, minha irmã, seu marido vai ser Saul. Entendeu? Cara que não quer nada. E na sua cabeça, esse outro vai ser Davi. Aquele cara que chega, é charmoso, olha, ele dá uma atenção. Eu me senti amado, eu me senti valorizado, eu me senti na porta do adultério. A morte está ali, abrindo a porta assim. Porque você escolheu um jeito de fazer a coisa que não é o de Deus. Você acha que vale a pena, que tem justificativa. Porque afinal de contas, seu marido é pecador. Ah! Você acordou num belo dia e descobriu que casou com um pecador. Já falei para vocês que eu tive que convencer uma irmã aqui, pouco tempo depois de eu assumir a igreja, que eu não era santo do jeito que ela pensava que eu era. Fiz uma visita à casa da família lá, e aí fui falando algumas coisas. Pastor, eu não pensava isso do senhor. O que, irmã? Que eu sou pecador, que eu falho? É. Eu vejo o pastor falando lá na frente. E eu falei, a irmã tinha que conversar mais com minha esposa. A gente descobre, meu cônjuge, pastor, eu estou desesperado, porque meu cônjuge é pecador. Bem-vindo ao mundo real.
acordou, saiu do Matrix. Meu irmão, minha irmã, você vai usar qualquer coisa que não seja aquilo de Deus, isso é aquela confusão agindo, e a confusão é a porta aberta, a confusão com relação à fé, com relação ao Evangelho, com relação à própria doutrina. Em qualquer área, não é só nessa não, é a porta aberta para a contaminação do mundo. É a porta aberta para que a contaminação comece a acontecer. Seguir as disposições divinas sempre funciona, inclusive na vida conjugal. Que se honre a Deus com a correta mordomia do que lhe foi dado, seja o que for. Aqui especificamente, o outro foi dado. A minha esposa foi dada a mim. Eu tenho que usar isso de modo a honrar a Deus. Quais são as necessidades dela? Como é que ela reage? Como é que é o pensamento dela? Quais são aqueles momentos durante o mês que ela pode não estar bem? Quais são aqueles momentos em que as crianças estão especialmente cansativas? Quais são aqueles momentos em que uma dor qualquer que atinge um irmão da igreja, uma irmã da igreja, uma doença, a afligiu, como pode me afligir também? Quais são aqueles momentos em que o seu marido está talvez se sentindo um fracassado porque ele não conseguiu dar para você o que ele pensava poder dar? E você talvez só esteja reclamando para ele que queria isso, que queria aquilo, e ele não conseguiu. Ou talvez seja o contrário, ele consegue dar a você aquelas coisas, mas você parece estar tão feliz com aquilo que se esquece das coisas mais importantes. Nós precisamos honrar a Deus com a correta mordomia daquilo que nos foi dado, inclusive o corpo do cônjuge, o corpo da cônjuge. A solução para o abuso não é eliminar o casamento como queriam lá alguns coríntios, mas agir como mordomos de Cristo dentro do casamento. E que se honre a Deus com a correta mordomia da função que você recebeu. Eu recebi a função no casamento de pertencer à minha esposa. E eu preciso ser mordomo disso. Eu já estive numa igreja onde um irmão simplesmente se recusava a tomar banho com a regularidade necessária. E reclamava que a esposa não estava tão assim alegre de encontrá-lo no fim do dia. E eu estou citando aqui uma coisa banal, facilmente resolvida. Mas há outras coisas. Aquela pessoa, aquele homem que é muito lógico. Você sabe que o homem é lógico, né? O homem tem uma lógica impecável. Ele sabe exatamente o que dizer. Você devia ter feito aquilo, você não devia ter feito isso, você devia ter feito aquilo. Poucas coisas são piores para uma mulher que dirige do que ter o marido motorista ao lado dela. Às vezes não precisa nem ser motorista. Né? Algumas eu acho que ela tem vontade de abrir a porta e pular. Tá, fica aí com o teu carro. Vum. Você, minha irmã, você, meu irmão, você tem que honrar a Deus com a correta mordomia da função que Deus te deu. Você pertence ao seu cônjuge. E não pertence só nessa área. Seu marido, sua esposa precisam ouvir o que você tem a dizer a respeito de coisas importantes, e a coisa mais importante é o Evangelho. A coisa mais importante não é seu filho, sua filha, mas como você vai relacionar seu filho, sua filha com o Evangelho. Porque você não quer ter daqui a pouco na sua casa um excelente profissional, um homem muito bom, uma mulher muito boa na sociedade, mas caminhando para a perdição eterna. Seguir as disposições divinas sempre funciona, inclusive na vida conjugal. Por último, relação correta entre vida cristã e vida conjugal. Note que eu estou falando sobre isso porque o texto está preso aqui, mas você já percebeu que você aplica isso a todas as áreas da vida. Verso 5. Não se privem um ao outro. Olha o que Paulo está falando, não se privem. Não façam isso. Não faz greve. Não se coloca numa posição de ser difícil, sua esposa está à vontade com você, desejosa. Não se privem um ao outro. E aí ele abre uma exceção, mas ele coloca 3 coisas aqui direta. A não ser, talvez, primeiro, mútuo consentimento. Meu irmão, minha irmã, não existe consagração a Deus unilateral quando você é casado. Mútuo consentimento. Espera-se que marido e mulher tenham vida de oração, diariamente estejam na presença do Senhor. Mas há momentos em que os dois enfrentam uma situação que tira completamente da agenda o encontro sexual. Um dia eu fui no médico, quando voltei estava com câncer.
Você demora a se recuperar de um diagnóstico desse. Só que você atinge a sua esposa. Ou você atinge o seu marido. Fica abalado. Fica abalado. E aí sim, vocês vão se dedicar talvez mais à oração. Mas pode ser qualquer outra coisa. Pode ser a simples consagração. Querida, eu preciso de uns dias, eu preciso me concentrar na palavra de Deus, eu quero estar em oração. Quem sabe eu quero jejuar. O que você não tem direito de fazer é, olha, não, querido, eu estou me consagrando ao Senhor, esquece. Ó, meu amor, eu estou me consagrando ao Senhor, então esquece aí. Mútuo consentimento. Por algum tempo é a segunda coisa. Não é assim, olha, o próximo ano todo eu estarei em consagração ao Senhor. Você vai ser disciplinado na Assembleia da Igreja, irmão. Vai ser. Por algum tempo. Paulo vai dar razão para isso. Terceiro, para se dedicarem à oração. Note que ele não estende essa lista, é para dedicar à oração. Como eu disse, já há algumas coisas que atingem a família, que já lançam os dois num caminho em que não somente a questão sexual, mas as outras áreas de entretenimento, se você me permitir chamar desse jeito, não é só isso, obviamente, estarão esquecidas. É um filho doente, é uma tragédia muito próxima de casa, coisas assim. Mas agora nós estamos falando aqui da dedicação à oração especificamente. E é o que Paulo diz. Ele diz, olha, é mútuo consentimento, é por algum tempo, pouco tempo, por causa da oração, é por causa do seu contato, da sua consagração a Deus, ou porque você tem alguma coisa que você quer levar a Deus que está tomando conta de você. Esse é o jeito de Deus, esse é o Evangelho. Paulo está dizendo, olha, tem um período aí realmente que um não vai tocar no outro, ou que um não está desejoso de fazê-lo, ou que os dois talvez não queiram fazê-lo, mas é com consentimento mútuo, é por pouco tempo e é para se dedicar à oração. Não é para resolver problema de moralidade sexual. Não é para resolver nenhum outro problema. E Paulo logo diz, depois retomem a vida conjugal, que significa vida íntima no casamento, retomem a vida conjugal, e aí ele traz para perto de você aquela figura que você não gosta. Você está pensando, até o tempo agora, eu minha esposa, eu tenho que agir assim, eu tenho que dizer assim, agora ele põe o diabo ali no meio. Para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. Note, existe uma relação correta, e esse é o terceiro ponto, relação correta entre vida cristã e vida conjugal. Relação correta entre vida cristã e vida conjugal. Existe uma relação correta de vida cristã. Ela não se separa da vida conjugal. Não há essa separação. Quando eu estava no seminário, a nossa reitora contou a experiência lá de um colega nosso. Né? Simplesmente abandonou o seminário, foi embora depois de muitas coisas assim. O que ele estava fazendo? Ele gostava muito de pregar o Evangelho. Muito bom isso. Prega o Evangelho sim. Mas você deve gostar de pregar o Evangelho realmente. E aí tinha um outro irmão lá, que era também seminarista, e que eles moravam próximos, então eles faziam isso juntos, o tempo todo, tal. Mas um dia esse camarada aí, um deles lá, não sei o que houve na cabeça dele, que ele disse para a mulher assim, olha, eu não posso mais viver com você, porque eu agora vou ser um pregador integral do Evangelho. Aí mandou construir uma meia-água no terreno da casa deles, lá, e se mudou para lá. E aí quando ele falou isso para o outro recebeu a notícia perplexo, né? E ainda ouviu assim, olha, cara, eu sou Paulo, você é Silas, vamos pregar o Evangelho. Aí ele correu para o seminário, falou lá para a nossa irmã Tabita Crowley, que era reitora na época, uma mulher muito madura, uma mulher de vida consagrada ao Senhor, muito abençoado com a vida dela, já está com o Senhor. E ela o aconselhou, ela o ajudou, e num momento lá ela usou isso para falar com os alunos. Isso não existe. Paulo vai falar mais disso na primeira carta ainda. Porque nós vamos encontrar gente que vai dizer lá na frente assim, se eu fosse solteiro, poxa, eu poderia servir mais ao Senhor, mas eu casei. Outros vão estar dizendo assim, se eu fosse casado, né, não sentisse tanto esses conflitos da solidão e tal, teria minha companheira ou meu companheiro para nós conquistarmos o mundo para Cristo.
Outros vão dizer, se eu não fosse judeu, eu estou já preso a uma certa tradição. Outros vão dizer, se eu não fosse gentio, se eu tivesse nascido no judaísmo, já tendo toda essa base, se eu não fosse escravo, se eu fosse livre, eu poderia servir ao Senhor. Se eu fosse escravo, se eu tivesse nessa condição assim, as coisas estariam definidas para mim. Paulo está dizendo, sirva ao Senhor dentro da vocação na qual você foi chamado. Você foi chamado sendo livre, faça o serviço ao Senhor. Foi chamado sendo escravo, sirva ao Senhor. Se você puder ser liberto, aproveite a ocasião. Foi chamado sendo solteiro, sendo casado, sendo gentio, sendo judeu. Sirva ao Senhor, não tem desculpa, não tem indulto, não tem licença. O que Paulo está dizendo lá é o seguinte, não existe realmente nenhuma condição que impeça você de ser discípulo de Jesus fielmente. Então não existe essa situação. Você pode se consagrar, existe o jeito correto de fazer isso. Paulo está dizendo para aquelas pessoas, sim, pode haver consagração. Sim, pode haver um tempo que você se distancia do seu cônjuge, mas é pouco tempo, consentimento mútuo, para esse fim específico de dedicar-se à oração e se junta logo. Marca logo aquele jantar especial depois disso. Meu irmão, jantar especial não precisa muito, não. Muitos irmãos aqui já me conheceram numa situação financeira boa. Mas quando eu me casei, eu era aquele cara que às vezes ia pregar e só tinha o dinheiro da passagem. Aí o tesoureiro vinha lá no final do culto e botava um envelope no bolso. Eu nunca olhava. Eu chegava em casa para abrir junto com Rosane. Você já esteve nessa situação? Aí a gente ia olhar para aquilo, de repente era a bênção que a gente estava precisando ali. Não julga os outros pelo que você está sabendo da pessoa agora, não. Até hoje nós fazemos isso como uma brincadeira, com as nossas filhas, inclusive. Até com a que está fora do país. Ontem mesmo, fui numa igreja participar lá, e os irmãos vieram com aquela oferta. Eu pego lá o envelope, tiro uma foto, mando para ela, e aí tenta adivinhar quanto tem. É só uma brincadeira nossa. Qual a raiz disso? Por que isso? Porque houve um tempo em que aquilo era o que se tinha. Você não consegue não existe desconexão entre uma coisa e outra. Falta de conectividade. Você está junto com a sua esposa, ela está junto com o seu marido. Os enfrentamentos são esses, é isso que a gente faz, essa é a nossa luta, o nosso serviço ao Senhor quando estamos juntos. Nossa experiência aqui, para mim, é cada vez mais difícil ficar longe dela. Depois de 40 anos de casamento, é mais difícil. Ainda faço, eventualmente, viagens onde eu vou sozinho. A última grande viagem que eu fiz, assim, eu passei 2 semanas fora. Não é o que eu quero fazer. Sempre que há oportunidade, convido às vezes para falar em outro estado, até fora do país. Né? Eu digo, tem que levar ela. Nós dividimos isso. O Senhor tem um jeito certo de fazer isso. Então, quando você passa por isso tudo, lembre-se, marcar aquele jantar, aquela coisa assim, não é necessário ter muito. Se eu pudesse levá-la naquele restaurante, né? Naquele hotel lá, naquela cidade, aquela coisa. Não, irmãos, ela não está querendo isso necessariamente, não. Se a gente pudesse comer fora, eu só vou poder preparar isso aqui para o meu marido e tal. Irmão, experimenta desligar as luzes da casa e acender algumas velas. Nós não precisamos ter lareira aqui, né? Você vai ter que subir a serra se quiser fazer isso. Tem uns irmãos aqui, tem uma casa na serra agora, de repente você pede emprestado. Você fala assim, aí, irmão, você não quer passar um tempo aqui na minha casa e deixar essa aí comigo? Uma noite só que seja. Estou saindo de um período de oração agora. Relação correta entre vida cristã e vida conjugal, irmãos, isso existe. E a alegria da intimidade conjugal não é roubada por causa do crescimento na vida cristã. Eu sei aqui, irmãos, que há vários irmãos e irmãs aqui que têm uma história triste nessa área. Nós não desfazemos da doutrina do Senhor porque situações acontecem com a gente. A gente não lê as situações para depois ler a Bíblia. A gente lê as situações através da Escritura. E pode ser que a sua história não seja tão bonita assim.
mas ainda assim você deve dar o conselho ao outro, à outra, de acordo com a Escritura. Enquanto você ora e os seus irmãos oram para que a sua história seja conduzida por Deus, aquele final talvez que Ele queira para você, resolvendo as coisas do jeito que você gostaria, ou talvez um outro final que Ele tenha para você. O Senhor não escreve a mesma história para todos nós. Não sejamos sensíveis a isso. Mas nenhum de nós talvez tenha uma história triste em alguma área da vida, deve querer impor isso aos outros. Vamos nos alegrar com a alegria dos outros? O céu é caracterizado por isso. Não é o quão feliz eu estou, mas o quão feliz eu vejo meu irmão, minha irmã estar. Então, porque eu tenho uma doença, eu não vou me alegrar com meu irmão que está vivendo com saúde plena? Eu tenho que louvar o Senhor por isso. Então, talvez o meu casamento não tenha sido aquilo que eu gostaria que fosse. Talvez não seja ainda o que deveria ser de acordo com as Escrituras. Mas eu vou me alegrar com meus irmãos que têm vivido na plenitude do casamento, com aquela família que tem estado ali. E você pode pensar, o Senhor pode fazer maravilhas na minha vida ainda. Que a vontade dEle seja feita. E que Deus nos abençoe assim. Nós devemos confiar no Evangelho como solução para todo problema causado pela queda. Deixa eu repetir, a sabedoria de Deus não é só perfeita. Ela é confiável, encorajadora e é fonte de alegria. Evitemos a contaminação, mas evitemos também a confusão, porque toda vez que você fica confuso com relação ao Evangelho, você perde a alegria e você perde a batalha. Não importa que solução apresente-se para você, ela não vai funcionar se ela não está alinhada com a Escritura. Graça eficaz para vencer. 2 grandes perigos, contaminação e confusão. O segundo ponto foi seguir as disposições divinas, sempre funciona, inclusive na vida conjugal. E o último, existe uma relação correta entre vida cristã e vida conjugal, e é essa relação que a gente deve cultivar. Deus nos abençoe, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Por favor, fique de pé. Vamos orar. Logo a seguir a oração, nós vamos cantar o hino que foi o hino do retiro, por assim dizer. Né? Vejo a luz do Senhor que brilha, ou brilha Jesus. E depois disso nós vamos nos assentar enquanto aguardamos o fim da transmissão. Se você quiser orar silenciosamente, você pode, mas o culto ainda não acabou. Nós vamos ter a ministração da ceia do Senhor. Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado pela consciência de que o Evangelho da graça de Cristo é suficiente, seja qual for a dificuldade, a dúvida que nós enfrentemos, Senhor. Abençoa-nos para que ninguém aqui busque outra solução que não seja aquela proposta pela graça na Tua palavra. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Vamos cantar ao Senhor.